Novas de Paz. Uma explosão de alegria para você e para a sua família. Pastor Francisco Décio. Ninguém explica. A paz do Senhor para você. Eu desejo que essa paz ela seja uma realidade na sua vida e que essa paz esteja produzindo frutos agradáveis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos até a Novas de Paz, conferir mais um culto aí, a presença de Deus sempre se fazendo presente naquele ambiente onde a glória de Deus envolve os corações, onde nós saímos de lá regozijados com a sua presença. Mas vamos aí com a cantora Cris França também louvando e adorando ao Senhor, e daqui a pouco uma palavra de Deus pregada pelo pastor Francisco Décio. Quando tudo contribui para o meu desanimar, os meus sonhos já não têm tanta importância. O silêncio quer tirar a unção da minha voz. Mas eu declaro que o tempo já chegou. Eu vou rasgar a voz, louvar ao meu Senhor. E nada pode impedir, nada vai me parar. Vou prosseguir em adorar o meu Senhor. Mas eu declaro que o tempo já chegou. Eu vou rasgar a voz, louvar ao meu Senhor. E nada pode impedir, nada vai te parar. Vou prosseguir em adorar o meu Senhor. Oh Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que já fizeste e há de fazer ainda nesse ano de 2012. E eu quero aprender mais a Tua palavra, que é o mais importante, ó Pai. Quando penso que estou só e que não há saída, é hoje a saída. Quando tudo contribui para o meu desanimar, é os sonhos de Deus em tua vida. Os meus sonhos já não têm tanta importância. Joga fora. O silêncio quer tirar a unção da minha voz. Declare comigo, eu declaro. Mas eu declaro que o tempo já chegou. Recebe no nome de Jesus. Eu vou lavar a voz, louvar ao meu Senhor. E nada pode impedir, nada vai me parar. Vou prosseguir em adorar o meu Senhor. Oh, aleluia, eu te amo, Senhor. A tua unção está aqui neste lugar. Declara em tua vida, coloca a mão na tua cabeça. O tempo já chegou. Oh, é algo profético para a tua vida. Recebe. E nada pode impedir, nada vai me parar. Vou prosseguir em adorar o meu Senhor. Vou prosseguir em adorar o meu Senhor. Prossiga. Vou prosseguir em adorar o meu Senhor. Prepare-se diante de Deus e ouça agora a mensagem da poderosa palavra do Senhor. Meus queridos em Cristo Jesus, minhas amadas irmãs,
Hoje nós queremos falar sobre a maior de todas as heranças que um ser humano pode receber. E para isso, meus amados, nós vamos aqui meditar na palavra de Deus, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, e o versículo 17, onde a palavra de Deus nos diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, meus amados? Meus queridos irmãos, minhas amadas, a Bíblia aqui está nos dando um título de herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vejam bem, é por isso que nós intitulamos essa mensagem de a maior e mais rica de todas as heranças que o ser humano pode receber: ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Quando a gente fala, amado, sobre herança, o que é uma herança, meus queridos? Quando a gente fala de herança, nós poderíamos dizer que é uma propriedade ou bens recebidos de uma pessoa que morreu, de um antepassado que morreu. E eu já me lembro de uma história que eu quero contar para os irmãos, uma ilustração dentro dessa mensagem, de uma jovem que foi pregar na União Soviética. É uma história muito comentada no meio evangélico, inclusive escrita em livros. E na época que a Rússia era totalmente fechada para o evangelho, aquela jovem foi pregar, e ela, como serva de Deus, ia num carro carregando algumas Bíblias. E se ela fosse presa carregando aquelas Bíblias, irmãos, ela certamente iria ser sentenciada a uma pena muito rígida, e quem sabe talvez até a morte, porque era totalmente proibido a pregação do Evangelho na União Soviética naquela época. Agora as portas se abriram. Aleluia! Mas aquela jovem foi parada por uma guarnição policial. E ali aqueles policiais perguntaram para ela: para onde é que a senhora vai? Ela, como serva de Deus, não queria mentir. Ela, como serva de Deus, querendo falar a verdade, ela disse: eu vou ouvir o testamento de um irmão meu, mais velho, que morreu e deixou um testamento para nós, que somos todos irmãos. E o guarda olhou para ela e disse: pode passar, eu espero que você seja bem contemplada. E ela disse: eu creio que é a maior de todas as heranças que uma pessoa pode receber. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aquela jovem conseguiu passar. Então, meus amados, herança é uma propriedade, bens, coisas que alguém deixa para os seus irmãos, para os seus filhos, seus parentes de um modo geral. E a Bíblia está dizendo aqui que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Figuradamente, meus irmãos, a gente vê na Bíblia que Deus, Ele deixou a terra de Canaã para o seu povo, o povo judeu. Ele deixou a terra de Canaã como promessa, que é um simbolismo daquilo que nós vamos herdar da pátria celestial.
Eu poderia falar aqui, meus amados, dentro da Bíblia, mostrar para vocês aqui, que nós vamos morar em casas de ouro. Aleluia! Nós vamos andar por ruas onde os muros são de jaspe, uma pedra preciosa. Eu poderia falar de uma série de outras coisas que mostram a grandeza dessa herança. Coisas que vão muito além do nosso entendimento, irmãos. Mas eu não quero entrar nesses detalhes. Eu quero falar, meus queridos, porque seria impossível até, dentro de um tempo resumido, falar de tantas maravilhas que Deus tem deixado para nós. Mas eu quero falar sobre algumas coisas que no momento, para essa mensagem, se tornam assim importantes. Vejam bem. A primeira herança, ou o primeiro bem, da herança de Deus para a sua vida, é que Ele lhe deu um título que é tremendo. Talvez você até já ouviu e nunca prestou atenção para o valor desse título. Mas você recebeu o título de Filho de Deus. Aleluia! Vejam bem. Pastor, sim, o que é que tem isso, pastor? O que é que tem isso? Filho de Deus? Meu querido, minha amada, olha, é uma coisa preciosa. Vejam bem, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o próprio Espírito de Deus, Ele testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Olha, eu me lembro agora, meus queridos, de um certo sacerdote, que era uma pessoa altamente reconhecida pela sociedade, reconhecido em todo o Brasil. E um dia, um jornalista chegou para ele assim e disse assim: sacerdote fulano de tal, o senhor crê que um dia estará vendo Jesus face a face? E sabe o que foi que ele disse? Não, ninguém pode afirmar tal coisa. Ninguém pode afirmar tal coisa. E eu olhei assim, meus amados, um homem tão respeitado e admirado na sociedade. Um homem que tem uma posição eclesiástica tão alta, que tem sua posição reconhecida dentro da sociedade. Mas ele disse que não poderia afirmar que iria ver Cristo face a face. Aleluia! Mas eu pergunto aqui, quem crê que vai ver Cristo face a face? Levante a mão assim e dê uma glória para Jesus. Oh, Rabacalá Shomenanturai. A Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Aleluia! Você é filho de Deus, você é um privilegiado. Romanos capítulo 11, versículo 17 diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo sambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, nós não prestávamos para nada. Nós éramos pecadores, mas a oliveira verdadeira é Cristo. Aleluia! Ela foi rejeitada e ela pegou você, zambujeiro bravo, que não prestava para nada, enxertou na oliveira verdadeira e lhe fez filho. Hoje o Espírito de Deus, Ele testifica conosco que nós somos filhos. E eu sinto essa alegria na minha alma, meus irmãos. Olha, amados,
algumas pessoas têm seus pais aqui na terra, mas nem mesmo seus pais reconhecem ele como os filhos. Eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz que ele dizia mesmo assim: ah, como eu queria conhecer meus pais. Eu conheço também um pai que ele olha para o filho dele e diz assim: ah, não, aquilo não presta, não considera. Quem sabe alguém aqui foi desprezado pelo seu pai, pela sua mãe. Mas meu irmão, você pode ter sido desprezado por alguém na terra, mas você é filho de Deus. Agora eu quero lembrar os irmãos que ser filho de Deus, porque a gente vê por aí, né? Muitas pessoas, o cara lá está lá fazendo coisas erradas, não é? Até às vezes se embriagando, se prostituindo, até com viciado. Eu também sou filho de Deus. Vocês já viram alguém dizer isso? Não dizem assim? Mas só que a Bíblia mostra uma condição. A Bíblia diz, irmãos, que ser filho de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. A gente pode ver aqui na Bíblia. Se você quiser conferir aí na sua Bíblia, você pode abrir sua Bíblia aí, na carta aos Romanos. Glória a Deus, capítulo 8, versículo 14. A Bíblia diz assim, olha: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, qual é a condição para você ser considerado filho? É ser guiado pelo Espírito de Deus. E quer que eu lhe mostre que você é guiado pelo Espírito de Deus? Aleluia! Quantas vezes você vai fazer alguma coisa e de uma hora para outra, o Espírito Santo, que enxertou a palavra em você, através da tua consciência, te disse assim: olha, não faça isso. Isso não agrada a Deus. Aí você disse: não, eu não vou fazer assim, porque eu sei que isso não agrada a Deus. Isso mostra que você é guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. É por isso que eu posso chegar para o meu irmão e dizer: a paz do Senhor, meu irmão. É porque eu sou filho de Deus. Nós somos filho do Pai. Bata no seu peito assim e diga: eu sou filho de Deus. Aleluia. Meus amados, olha aí, eu vejo que Deus é um Pai tão amoroso, que Ele olha para você assim de uma maneira especial. Vê que herança Ele te deu: o título de filho. O título de filho. Que Ele olha assim para nós e diz assim: olha, aleluia. Como é teu nome, amada? Valesca. Pode a tua mãe se esquecer de você, Valesca. No entanto, Deus, o teu Pai, jamais te esquecerá. Oh, Radakamana Xerebeconarai. Você é filho de Deus e filho amado. Diz para teu irmão que está perto de você assim: você é filho de Deus e filho amado. Veja bem, agora como filho de Deus, aí nós naturalmente herdamos outras coisas. Veja bem, eu poderia, já disse aqui, falar que você vai morar numa rua de ouro. Eu poderia falar aqui que você terá um corpo glorioso semelhante ao de Cristo. Eu poderia falar aqui que o espaço vai ser pequeno para você. Você pode estar aqui, dentro de poucos segundos você estará em outro planeta, até se você quiser, pela capacidade que Deus vai lhe dar quando nós chegarmos lá na glória de Deus. Eu poderia falar de uma série de coisas como essa, mas eu quero falar de coisas que você já está herdando aqui na terra. Aleluia. Coisas que são, irmão, que mostram e que o Espírito de Deus testifica conosco. Primeiro, você é filho de Deus, filho amado. Segundo, não somos mais devedores à carne para vivermos segundo a carne. O que é isso, pastor? Vamos primeiro ler na Bíblia, para ficar bem claro aí. Abra a sua Bíblia de novo em Romanos, capítulo 8, versículo 12. Diz assim, olha: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne,
para viver segundo a carne, porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia. Pastor, muito bem, pastor, o senhor disse que nós não somos devedores à carne para vivermos segundo a carne. Agora eu queria que o senhor me explicasse isso direitinho. Veja que coisa tremenda. Tem pessoas que estão sofrendo, estão aí, irmãos, sentindo angústia, sem nenhuma esperança. Eu me lembro de uma vez, uma determinada senhora, que o pai dela, já velhinho, irmão, estava morrendo. Mas aquela mulher, ela sofria tanto com aquilo, uma angústia tão grande, irmãos. O que será do meu pai? O que será do meu pai? Ela nunca falava tanto em Deus como naquele momento, mas desesperada, angustiada, ela caía no desespero e desmaiava quando acordava de novo. Começava aquela angústia, um sofrimento tão grande, porque não tinha nenhuma esperança. Aleluia! Não sabia, não conhecia Deus. Olha, irmãos, a pior coisa que existe é uma pessoa viver sem a presença de Deus na sua vida. E o mundo, ele vive por aí sem a presença do Espírito Consolador na sua vida. Eu me lembro, meus amados, olha, eu amava muito minha mãe. Quando minha mãe partiu, na família eu era o único crente naquela época. Hoje, graças a Deus, já tem muitos crentes da minha família. Mas eu, na hora que eu tomei notícia, vê como é o Consolador na vida do crente. Eu disse assim, eu vou lá para o hospital da Polícia Militar, onde minha mãe estava internada, e vou dobrar meus joelhos. Eu só vou me levantar agora, quando eu ver minha mãe curada. E quando eu ia chegando na porta do hospital, lá vinha meu irmão, que também era militar. E ele disse, Tércio, mamãe acabou de partir. Vejam o meu propósito. Eu ia dobrar meu joelho e eu já tinha dito a Deus, Deus, eu vou ficar ali de joelhos. Eu só vou me levantar quando eu ver minha mãe melhorar. Quando o médico disser que ela saiu de perigo. E eu fui, já ia em direção ao quarto. E quando eu vou entrando no hospital, lá vem meu irmão e diz, Tércio, mamãe acabou de partir. Sabe o que aconteceu na hora? O meu amigo, o Espírito Santo, ele bradou no meu coração e me disse, se aquiete, porque foi melhor para ela. Aleluia! Naquela mesma hora, eu baixei a minha cabeça e comecei a agradecer a Deus. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, se Deus tivesse deixado eu dobrar meu joelho. Vejam que antes de dobrar meu joelho, Ele permitiu a notícia, mas Ele falou comigo de uma maneira tão clara. Eu encontrei forças para preparar todo o funeral de minha mãe. Aleluia, porque nós não vivemos pela carne, nós vivemos pelo Espírito. O Espírito de Deus me consolando. Eu tenho uma irmã, que ela na época estava envolvida com as questões de espiritismo, mas ela mostrava muito desespero. Aí eu até disse, olha, você não crê na sua religião? Ela fez, pelo amor de Deus, não fala nisso. Se desesperou porque ela não acreditava naquilo que ela estava buscando, porque não é água viva, não é água limpa. Aleluia! E eu ali, meus amados, encontrei muita força, tive condições de controlar tudo. Nossa mãe era muito amada pela família. E sabe o que aconteceu, irmãos? Depois que eu botei ela no túmulo, no dia seguinte, eu saí lá do cemitério. Eu me lembro que quando eu vinha no carro, olha, eu estava adormecido, eu diria assim, dormente, o Espírito Santo me consolando.
Parece que o Espírito Santo disse assim: eu agora vou deixar você tomar um pouquinho de consciência da realidade. Parece que usam uma linguagem nos dias de hoje que diz assim: a ficha caiu, não é? Parece que caiu naquela hora dentro do carro. Quando eu tomei consciência que minha mãe tinha partido, irmão, eu parei o carro na pista assim com minha esposa. Foi aquele choro. Foi aquele choro. E eu fui para casa, chorei. Comecei a chorar depois. Quando foi no dia seguinte. Eu não sei se eu estava acordado ou estava dormindo. Eu só sei que eu via quando minha mãe, ela vinha muito bonita, toda de branco. E eu olhava para ela e eu dizia: minha mãe. E aquela voz bonita me dizia assim: olha, foi uma visão, uma revelação. Meu filho, não fique triste. Veja como está a sua mãe agora. Aleluia. Foi uma visão, irmãos. Foi uma visão. E aquilo ali eu me emocionei muito, me alegrei muito. E eu fiquei fortalecido, porque eu sei que ela não partiu sem Deus, para a glória do nome de Jesus. Veja que herança nós recebemos. Então, meus amados, eu li aqui um texto da palavra de Deus, e eu mostrei que nós, irmãos, agora não vivemos mais pela carne, nós vivemos uma vida sobrenatural. Uma vida onde nós vivemos vendo essas coisas já aqui no presente mundo. Será, meus queridos, que nós estamos vivendo uma vida assim? Isso são heranças de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agindo Deus, quem impedirá a bênção? Muito bem, já chegamos, que pena, no final do programa. Mas eu espero, em nome do Senhor Jesus, que você esteja disponível e disposto a fazer a vontade de Deus. Deus te abençoe, que Deus te ajude muito, sempre aguardando você também através da Novas de Paz, sempre com a programação ao vivo, começando às 6 da manhã, logo aí, de manhã cedinho, com o programa Manhã de Paz. E vamos até às 4 horas, sempre com a programação ao vivo, e aguardamos você na nossa audiência, AM 1380. Que Deus te abençoe e ficamos por aqui. Um forte abraço para você. Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Sacrifica. Novas de Paz. Uma explosão de alegria para você e para a sua família. Pastor Francisco Técio. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Convenção de Ministros de Abreu e Lima, em Jaboatão dos Guararapes, convida você a conhecer e participar de um dos nossos grandes cultos. Bem pertinho de você, existe uma de nossas congregações. Visite também o nosso templo sede, localizado em Jardim Piedade, logo após a delegacia. Lá você poderá participar dos seguintes cultos: terça-feira, das 9 às 16 horas, Círculo de Oração. Quarta-feira, das 19 às 21 horas, culto de instrução com o pastor Francisco Técio. E aos domingos, das 9 às 11, Escola Dominical. E das 19 às 21 horas, culto dominical para toda a família. Você e sua família são nossos convidados especiais para nos conhecer em qualquer bairro da cidade de Jaboatão. Maiores informações, 3378-0531. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sob a presidência do pastor Francisco Técio.